Olá pessoal, beleza com vocês? Bom, como a gente havia combinado, eu e o Cláudio Brito, a gente fez a live segunda-feira abrindo dentro do @como olha a vida lá no Instagram o desafio fotográfico. A gente fez a abertura com o Cláudio. O Cláudio viajou aí por mais de 40 países e ele vai agora dar as dicas que a gente teve muito problema com a internet, que caía e ficou muita pergunta sem responder. Então agora ele vai dar as dicas. Boa tarde. Vamos começar. Bora. Bem pelo comecinho, vai. Passaporte, tirar passaporte. Para tirar, o passaporte é tranquilo, né? Você vai na Polícia Federal e aí você tira o passaporte tranquilo. Quando você começa a viagem, o que você tem que atentar, antes de começar, aliás, no seu planejamento, é saber que países você precisa tirar o visto antes de viajar para ele, que países você precisa tirar o visto. Você pode tirar o visto na chegada e que países você não precisa de visto. Então, com base nessa informação, você vai fazendo o seu roteiro, fazendo o seu mapinha, né? E aí, então, você vai vendo, esse aqui eu preciso de visto, como é que eu faço para tirar o visto? O site da Polícia Federal, ele já informa que países geralmente precisam de visto. E aí, nesse site, você se informa melhor. Alguns países você aplica o visto online e paga online, então você precisa de um cartão de crédito internacional se você estiver viajando. E aí eles emitem o próprio visto e enviam para você por e-mail, e aí você vai para aquele país e dá a entrada. Outros você paga na entrada, isso aí então é muito relativo. Mas é importante quando você for fazer planejar a sua viagem, você colocar isso no orçamento. Quais os países que você tem que ir na embaixada? São muitos, aí depende muito. Aqui no Brasil, você tirar o primeiro passaporte. Olha, é muito relativo, porque, por exemplo, a meu ver, o único país que eu precisei fazer o visto na embaixada, tendo que me deslocar até o Recife, foi Estados Unidos. Os outros todos eu consegui o visto ou viajando, porque aí isso te dá mais liberdade. Por exemplo, eu não ia para o Sri Lanka. Sri Lanka foi uma decisão que eu tive no Nepal, porque me falaram que era muito bonito, muito verde, tinha umas coisas legais. E eu resolvi ir, passei um mês lá. O visto eu tirei em coisa de 2 horas. Eu apliquei, paguei e aí eles mandam o visto para mim, entendeu? Okay. Então isso aí vai muito de pessoa para pessoa. O planejamento aqui do Brasil, como é que você planejou a viagem? A viagem eu planejei, foi o que eu fiz, eu fiz o mapa, né, por onde roteiro. O roteiro, vamos supor, eu quero passar em 60 países, isso aí é hipoteticamente falando, tá ok. Desses 60, 10 precisam de visto, ok. Onde eu consigo visto? O visto você paga na entrada, o visto é aplicado. Quanto é que custa o visto? Tanto. Então isso aí eu vou colocando na planilha daquele país, o visto custa tanto, se eu for para esse país, eu vou ter que gastar tanto com visto. Entendeu? Aí, com base nisso, eu vou para as outras etapas, por exemplo, alimentação. Aí eu vou ver quanto é que sai uma alimentação em média. Você pesquisando na internet, você acha. Existem alguns sites e alguns mochileiros aí que colocam informações que realmente ainda batem, entendeu? Mas sempre levando em conta o dólar, porque o dólar é a moeda universal que te dá mais possibilidade de organizar o teu orçamento dali, para você saber quanto você pode gastar, quanto você não pode e o que você pode fazer, né, de extra. E aí, depois da alimentação, você vai ver o que? Hospedagem. A hospedagem também depende de quê? Depende de que estrutura você quer ficar. Tá viajando sozinho? Mochilão? Posso dormir em hostel? Hostel tem apartamentos compartilhados, quartos compartilhados com 10 camas, 15 camas. Tem quarto que custa R$4 a diária. A cama, né? Entendeu? Então, hostel para quem está viajando sozinho e não tem problema com isso, é ótimo, é fantástico, porque você economiza muito dinheiro e os hostels têm ótimas estruturas. Para hostel, hoje em dia, a Booking trabalha com hostel. Hostel.com também é um site que você consegue achar muitos, entendeu? E se você viaja de casal ou você quer ter mais conforto, você pode usar Airbnb. Airbnb é uma grande sacada que eles fizeram, tipo Uber da hospedagem. E vale muito a pena, porque às vezes você fecha um apartamento, tipo um flat, super confortável, você pode cozinhar, então você já diminui o custo, porque comer na rua realmente é caro. Não importa onde você esteja, a não ser que seja país assim como Tailândia, Vietnã, mas comer na rua realmente é muito caro. Se você ficar comendo sempre na rua,
o seu orçamento vai lá para cima. Então você pode usar Airbnb, é uma ferramenta fantástica que vale muito a pena o Airbnb, porque casal, por exemplo, você paga o preço de uma diária que você pagaria num apartamento de single, entendeu? Então isso vale muito a pena. E dentro desse planejamento, claro que vai entrar o quê? Transporte. A minha planilha de transporte, ela incluía tudo: ônibus, trem, passagem aérea. Para passagem aérea, geralmente eu uso agora o Skyscanner. O Skyscanner é o melhor que tem, porque ele tem até alerta de preço. Você cadastra lá e pede alerta de preço. Quando eles baixam o preço, eles te avisam. E aí o que você faz geralmente? Isso aí eu acho que já para muito viajante já é batido, é você evitar viajar sexta-feira, entendeu? Voltar na segunda, porque geralmente essas passagens nesses dias, sábado, às vezes são mais caras. Entendeu? Às vezes domingo é até mais barato do que a própria segunda. Deslocamento, por exemplo, na Europa. Você vai em vários países, qual é o melhor? É o trem, é o avião? Isso é relativo. Por exemplo, eu escolhi o trem pelo seguinte: avião, se você viajar por avião na Europa, se você for por empresa de low cost, você vai pagar o mesmo preço de uma passagem de trem, praticamente. Ou às vezes um pouquinho mais caro, às vezes um pouquinho menor. Eu fiz o Eurail, né? Que é o Interrail para quem é não europeu. Então eu paguei, na época foi $700 por 2 meses. Por 2 meses para usar. 2 meses para usar, só que eu peguei trem demais. A minha planilha assim, porque você tem uma planilhazinha que eles ticam quando você entra no trem. Eu acho que eu peguei mais de 40 trens ou 30, então o aplicativo dos trens é perfeito. O horário que o trem vai sair da estação, a plataforma é um negócio na hora, né? Super organizado. Horário britânico, né? Então qual é a vantagem do trem? A meu ver, se você tem disponibilidade de tempo e não tiver problema com isso, o trem você pode flexibilizar a sua estadia. Por exemplo, se eu gostar mais dessa cidade, eu fico mais um dia. Entendeu? Se o hostel daqui for bem barato, eu fico mais um dia. Porque o hostel do outro lá é mais caro, eu economizo aqui para ficar menos tempo lá. Porque aqui eu achei interessante. E teve aquela coisa, eu vou economizar, vou no trem à noite para mim economizar. Vou pegar um trem noturno, eu não vou pagar uma hospedagem. Eu vou para a estação de trem, fico lá o dia inteiro e aí à noite eu pego o meu trem. Então tem todas essas vantagens. Além de que, por exemplo, se você pegar avião, você tem que se deslocar no mínimo 1h30, 2 horas antes. Se for empresa de low cost, geralmente os aeroportos são longe da cidade, são fora da cidade. Você paga às vezes um transporte a mais, entendeu? Por exemplo, eu posso dar o exemplo da Ryanair. A Ryanair opera de Dublin, que eu já morei, para Paris, mas ele para no aeroporto de Boavá. No aeroporto de Boavá você tem que pagar 30 euros para poder ir para Paris e de volta, né? Então, quer dizer, isso aí já aumenta o valor da passagem. Eu paguei 12 euros a passagem de Dublin para Paris, 12 euros, mas mesmo assim sai barato, né? Então o avião ainda tem isso, né? E tem a bagagem, low cost, você vai ter que pagar extra. Então o preço vai ser quase o mesmo. Beleza. Equipamento, pode levar à vontade, equipamento fotográfico? Pode, agora aquela coisa, né? Você tem que ter, você tem que ser prático, porque tem a questão de mobilidade. Se você carregar muita coisa, por exemplo, eu joguei minha roupa toda fora, eu fiquei com o mínimo possível, minha mochila pesava 12 quilos, meu equipamento 6 quilos, 6,5, 7 no máximo. Então só aí são 19 quilos. Para você carregar aqui é meio complicado. Você despacha a mochila, beleza, o equipamento você nunca despacha, lógico, né? Quem viaja sabe. Computador e equipamento eletrônico, fotográfico é com você. Uma questão de saúde, vacina. Vacina você só precisa praticamente da febre amarela, entendeu? E a África, por exemplo, a África do Sul você só entra se tiver a vacina da febre amarela. Vietnã só entra se tiver a vacina da febre amarela. Então a febre amarela realmente é uma vacina necessária, você tem que estar vacinado. Mas no mais você não precisa de outras vacinas. Seguro de viagem. O seguro de viagem que eu fiz, existem empresas, acho que o GTA é uma empresa que faz seguro de viagem, mas é um pouco caro, eu acho. Eu tenho um cartão do banco que me oferece, entendeu? O Orocard, ele me oferece um seguro de viagem, só que é um seguro fake, né? Só mesmo para dizer que você está entrando com algum seguro, porque na verdade, se você precisar de alguma coisa, você tem que usar o cartão de crédito e depois eles lhe reembolsam. Você tem que ter o recibo e aí um processo de reembolso. Mas, por exemplo, para a Europa, eu entrei na Irlanda, a Irlanda exige
que você tem um seguro de viagem de 30 mil euros, que cubra até 30 mil euros, despesas médicas. E se eu não tivesse com esse seguro de viagem, eu não teria entrado. Então, quer dizer, ela é importante somente para comprovar. A não ser que você tenha medo, não é medo, mas seja precavido e queira pagar um seguro extra, porque pode haver imprevistos, por exemplo... Você parece que chegou a usar, você teve um probleminha de saúde? Eu tive um problema de saúde, eu tive pedra no rim no Marrocos. Só que eu fiz particular, só que eu não acionei porque o Marrocos estava um pouco desorganizado, eles não me deram o recibo. Só me deu o recibo de dois atendimentos. Aí eu não fui atrás também, poderia ter ido, mas aí eu estava viajando e você às vezes nem esquece. Então é bom ter um seguro viagem se você quiser ter mais segurança. Uma coisa que não se deve fazer lá fora, viajar de um país para outro numa noite, como é que é isso aí? Viagem noturna eu evito, por exemplo, viagem de ônibus é mais tranquila, porque geralmente você também tem que ver se é uma região turística, o ônibus vai estar cheio de turistas, então é mais seguro. Agora eu fiz uma viagem de trem que eu corri risco porque eu fiz uma viagem noturna no Marrocos, então tinha muito nativo e o trem esvaziou e eles poderiam ter me roubado, né? A menina até me orientou para eu ficar em cabines que tivessem outras pessoas, porque realmente tem esse risco. As fotografias, o que você está fazendo? Está olhando, está escolhendo? Eu tô separando algumas, eu tenho até um amigo meu que ele está abrindo a clínica dele, que ele é psicólogo, e eu vou até presentear ele com uma foto. Então, a minha ideia realmente é separar, fazer uma seleção de fotos e começar a divulgar, vou começar a colocar à venda. Bom, galera, se vocês quiserem ver as fotos das viagens, uma boa parte delas está no Instagram. O Instagram do Cláudio é Farol do Mundo. Certo? Entra lá, pode perguntar também para ele algumas outras dicas. Se alguém quiser alguma dica de viagem e alguns detalhezinhos, porque sempre é importante, né? Existe... Você viaja, mesmo que você seja um mochileiro, viaje no Brasil, viagem internacional, tem alguns detalhezinhos que você tem que atentar. E hoje em dia com a internet é mais fácil, entendeu? E à medida que você for viajando, se você fizer uma viagem longa, de 6 meses, 1 ano, claro, o primeiro mês você vai bater cabeça, vai ter alguns vacilos ali, alguma coisa que você vai ficar assustado, aí no segundo mês é como você ir no supermercado, sinceramente. Bom, galera, acho que deu pra, né? Ajudou bastante, mas o Cláudio está se colocando à disposição de todo mundo, virou agora um consultor, né? Por enquanto aproveita que ele não está cobrando nada. E para lembrar que segunda agora tem o segundo diálogo fotográfico com a Bia Serranoni, uma fotógrafa lá de São Paulo, que é graduada em artes e cultura e que também faz umas viagens internacionais para fotografar uns museus. O Cláudio já entrou inclusive no Instagram dela. Fantástica, é massa, né? As fotos dela fantásticas. Então não perca, 21 horas, segunda-feira, no @ComoOlhaAVida. Obrigado a todos vocês, Claudião, mais uma vez. Muito obrigado aí. Viu? E vamos perturbar o cara, no seu viu? canal. Obrigado a você, viu? Pode e acompanhe o canal. E o Cláudio, eu e o Cláudio vamos fazer umas viagens aí de bike. Ele comprou uma bike zerada, viu? A ideia é começar a fazer viagem de bike. Talvez daqui a alguns anos um projeto aí de uma viagem longa aí de uns 6 meses ou um ano. Bora. Valeu, galera. Valeu. Obrigado aí, um grande abraço. Obrigado.